Estamos de volta para este segundo e último bloco do programa Em Pauta, que está tratando esta semana sobre um tema delicado, o suicídio. E aqui ao meu lado, o doutor médico psiquiatra Ricardo Nogueira, psiquiatra do Hospital Mãe de Deus em Porto Alegre. Falávamos, doutor Ricardo, no último bloco sobre o trabalho que a mídia, enfim, começou a desenvolver com debates, em colocar este assunto em discussão juntamente com a sociedade. Hoje aqui eu estou quebrando um paradigma, quebrando um tabu, porque a mídia, até por normas, né, não pode falar sobre suicídio, ou falar não digo, mas não pode divulgar, por exemplo, um suicídio, porque segundo alguns estudos, né, isto aumenta o índice, aumenta as possibilidades de quem está pensando em ter uma atitude como essa, realmente chegar às vias de fato e acabar tirando a própria vida. Eu queria que o senhor falasse justamente sobre isso. Qual é a visão do senhor sobre o papel da mídia na abordagem do suicídio? Nós temos um outro livro que a gente editou nesse projeto da prevenção ao suicídio da Secretaria Estadual de Saúde, no período de 2008 a 2010, que trata um capítulo inteiro sobre o papel da mídia. Então, a mídia tem que ter um papel educativo, elucidativo, informativo e terapêutico, né? Não um papel sensacionalista. Porque tinha uma época que só se divulgava o suicídio de gente famosa. Aí divulgava artistas, escritores, gente famosa, como se pessoas comuns não se suicidassem, né? Então, isso não é real. A partir de 1940, aqui no Rio Grande do Sul, houve um decreto do governador do estado que proibia a divulgação. E, segundo consta, esse decreto ainda está em vigor. Mas, diante do fato real e consolidado do número de suicídios no estado, a mídia chegou a um ponto que resolveu romper o seu silêncio. Então, os grandes jornais, as grandes emissoras se deram conta que tinham que divulgar, porque era um trabalho de saúde coletiva, né? Porque antigamente se achava que o suicídio é um problema de cada um. Esse é um problema teu, um problema pessoal. Afeta só a própria família. Exatamente. Realmente afeta a família. Em média, não existe um suicídio único numa família. Em média, são 3 por cada família, né? Então, a gente tem famílias, né, em cada município que tem uma tendência ao suicídio. E não só o suicídio, como a depressão, o alcoolismo, que são doenças genéticas, né? São doenças familiares. Então, essa clareza que nós temos que ter. Então, assim como nós fizemos a prevenção do câncer, a prevenção da AIDS, hoje é imperioso a prevenção do suicídio. E por que é um problema de saúde coletiva? Pelo número. Só para você ter uma ideia, quando nós tivemos a gripe aviária aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos 284 óbitos, um único ano. Foi uma epidemia que teve início, meio e fim. A questão do suicídio não é uma epidemia. Às vezes as pessoas dizem que é uma epidemia. Epidemia é uma coisa que tem início, meio e fim. Não. Há mais de uma década que tem mais de 1000 suicídios por ano. Entendeu? Então nós temos que ter um trabalho, como a gente falou no início, permanente para diminuir o suicídio. Nós não vamos acabar com o suicídio, mas nós vamos diminuir. Então existe um trabalho em 10 países do mundo, que é o chamado suprimir. É um trabalho, um instrumento validado pelo Brasil, pela Unicamp, da Organização Mundial de Saúde, oriundo de uma pesquisa feita pelo Instituto Karolinska, de Estocolmo, na Suécia. Antigamente, há 40, 50 anos atrás, a Suécia era o país que tinha maior número de suicídios. Hoje é menos 39%. Então, se usou essa metodologia já foi usada em 10 países. Estados Unidos, Malta, Israel, Suécia, Alemanha, Austrália e outros. Todos com sucesso. E quando nós aplicamos aqui no Rio Grande do Sul, também foi com sucesso. Então é como tratar infarto agudo do miocárdio. O tratamento é igual em qualquer lugar do mundo. Deixa eu aproveitar esse tempo para até falar do livro do senhor aqui, junto com a Kênia Rosário, o livro Prevenção do Suicídio e Implantação de uma Rede Intersetorial, né? Está aqui o livro para a gente mostrar
aos telespectadores. Esse livro trata, bom, o título já disse, da prevenção do suicídio, mas aborda que aspectos especificamente, doutor Ricardo? Que nós temos que criar uma rede intersetorial. Essa rede, ela não é só de instituições, mas são de pessoas interessadas no tema. Então, essa rede estão as secretarias estaduais de saúde, as secretarias municipais de saúde, o Centro de Valorização da Vida, a Polícia Militar, a Polícia Civil. Nós estamos querendo incorporar também a área da educação, da assistência social, porque o suicídio é um problema que não é só da saúde, é um problema que atinge a todos sem exceção, né? Então, se nós for parar para olhar e ver, a gente vai ver que próximo de nós tem alguém que sofre problemas de depressão, de alcoolismo, e o que chama atenção... E que pode levar ao suicídio. Que leva ao suicídio, é que na última década, o alcoolismo no Brasil, que era 9% da população em geral, passou para 18%, ou seja, ele dobrou. O uso do crack quadruplicou, né? O crack também é erroneamente chamado de epidemia do crack. A epidemia teria acabado, teria início, meio e fim. Como o senhor falou, não é uma gripe aviária. Exatamente, quer dizer, a gripe aviária foi uma histeria coletiva, botaram container na frente das emergências, dos hospitais, compraram 40 milhões em vacinas, ninguém usou as tais das vacinas. Não existe vacina contra o suicídio. O suicídio que existe é sensibilização para o problema, capacitação das equipes e treinamento. Então, a pessoa tem que saber que esse problema existe, como resolver, né? Porque o grande problema é assim, os colegas dizem assim, mas Ricardo, se o cara chegar para mim e dizer que está com um problema, eu perguntar se ele quer se matar, ele disser sim, o que que eu faço? Então, o que que a gente faz nesses treinamentos e capacitações? Primeiro é diagnosticar o problema. Segundo, como tratar o problema. E como resolver o problema e onde. Então, o suicídio tem prevenção e tem tratamento. Qual é o tratamento e a prevenção do suicídio? É o tratamento da depressão, do alcoolismo, da drogadição, dos distúrbios de personalidade, da ansiedade. Dependendo dos casos, às vezes uma conversa resolve. Sim, e é fácil, Bruno, de tu detectar um amigo teu, colega teu, que trabalha contigo, que ele está tendo algum problema, ele está se separando da mulher. Por exemplo, o suicídio, a maior causa são as desavenças afetivas. Mas, além disso, o suicídio é a síndrome dos Ds, do desamor, desamparo, desemprego, desespero, depressão, né? Então, todas essas coisas nos levam a isso, né? Então, uma pessoa que está se sentindo sozinha, que está abandonada, rejeitada. Então, a gente vê isso, a gente sabe isso, o fulano está passando por um problema difícil, perdeu a mulher, perdeu o emprego. Imagina como é que o cara está. Está desesperado. É o que a gente chama de a maré de azar, vem tudo junto. Vem tudo junto, exatamente. Mas o que a gente tem que apontar sempre? Que amanhã é outro dia. E ainda há o costume, muito, e pelo que se percebe, da população, às vezes, numa pessoa que demonstra um caso de, pelo menos, o início de uma depressão, né, o início de algum outro problema psicológico ou psiquiátrico, né, a gente ainda tem o costume de falar, ela está triste. Né? Quando, na verdade, essa tristeza não acaba nunca. Não, a tristeza é uma coisa normal, mas a depressão, para se ter depressão, tem que ter 3 questões. Perda, que é morte, que é inexorável, não tem o que fazer. Abandono, que pode reverter, e rejeição. Se tiver esses 3 itens, caracteriza como depressão. Né? Então a gente tem que ver isso. Ontem, por exemplo, eu tratei de uma paciente que era o dia do aniversário dela e 1 ano da morte do irmão dela que se matou no dia do aniversário dela. Imagina como é que ela estava. Nunca mais comemora o aniversário. Né? Sim. A classificação de risco é tentativa de suicídio anterior, familiar direto, pai, mãe, filho, irmão, avô, tio, que tenha cometido suicídio.
Então, se nós temos esses dados, nós podemos trabalhar. E outra coisa importante também são os grupos de sobreviventes. Os grupos de sobreviventes são grupos que tratam com os familiares de pacientes suicidas, com os pacientes que tentaram, os colegas de aula, colegas de trabalho. Por quê? Se tu não tratar essa questão, outro membro de um desses grupos, um ano depois, comete o suicídio também. E a pessoa que tentou o suicídio, na maioria das vezes, ela não morre na primeira tentativa, em média na quinta. Então, o que ocorre? A primeira tentativa ocorre hoje, a segunda daqui a 30 dias, a terceira daqui a 180 dias. O que nós temos que fazer? Procrastinar e prevenir a próxima tentativa. Agora, o grande problema é que as pessoas não querem tratar disso. Então, nós temos uma dificuldade muito grande de tratar com os familiares, porque eles negam o problema de uma forma maciça, uma negação maciça. Só que ocorre que negando é que nem comprimir uma mola. Quanto mais tu comprime a mola, quando ela soltar, ela vai vir com muito mais força. Então, a questão não é comprimir, é descomprimir, é resolver o problema, é detectar o problema, diagnosticar e tratar. Certo. Doutor, infelizmente nosso tempo encerrou. Vou pedir para o senhor fazer suas considerações finais sobre esse combate ao suicídio, sobre o tratamento ao suicídio. Pedir para o senhor 30 segundos, 1 minuto, né, para o senhor fazer as suas considerações finais, algum recado que o senhor queira passar. O tempo é seu. Não deixe nunca ninguém só. Não deixe ninguém só. Nós temos uma campanha que nós fizemos junto à Secretaria Municipal de Porto Alegre, no final de um ano, quer dizer exatamente isso. Não deixe ninguém só. E se você não tem com quem ficar, venha ficar conosco. Venha para as nossas emergências, que nós estamos sempre lá, trabalhamos 24 horas, 365 dias por ano. E venha compartilhar o seu sofrimento, a sua dor. Então, o que nós temos que fazer é aliviar o sofrimento do nosso irmão. Tá certo. Doutor Ricardo, obrigado pela participação, parabéns pelo livro e sucesso no seu trabalho, que é tão importante aí para a sociedade em geral. Obrigado. Tá certo. Esse é o doutor Ricardo Nogueira, médico psiquiatra do Hospital Mãe de Deus em Porto Alegre, falando sobre a prevenção ao suicídio.